A tramitação do novo marco fiscal foi finalizada na Câmara dos Deputados, depois de analisados 4 destaques do texto. Existia uma preocupação de que esse fundo não fosse mantido dentro do arcabouço fiscal e a perda financeira atingiria a casa dos bilhões e tiraria muita autonomia do DF. Vamos falar com Yuri Ascar ao vivo para saber o resultado dessa votação, hein, Yuri? 316 a 160. Neila, um bom dia para você, bom dia a todos. Com essa votação do destaque, Brasília perde a guerra, essa disputa dentro da Câmara dos Deputados pela manutenção do cálculo atual do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Havia um destaque ao texto apresentado pelo deputado Fred Linhares, do Republicanos do DF, nosso apresentador do Balanço Geral, junto com o deputado Alberto Fraga, do PL aqui do Distrito Federal, para, durante a votação que aprovou o chamado arcabouço fiscal, esse conjunto de novas regras fiscais que substituem o teto de gastos, foi destacado a parte que falava do novo cálculo do Fundo Constitucional do DF. Então o texto tinha sido aprovado anteontem sem falar do fundo. O destaque ficou para a votação ontem. Novamente a bancada do Distrito Federal não conseguiu manter, foi derrotada mais uma vez, o que significa que o Fundo Constitucional do Distrito Federal, de acordo com essa votação na Câmara dos Deputados, passa a ter um novo cálculo com um teto de crescimento de no máximo 2,5% acima da inflação e não vai mais corresponder a um percentual das receitas correntes líquidas do governo federal, uma espécie ali de faturamento, lucro, saldo do governo, uma parte era diretamente repassada para o Distrito Federal. O que isso significa dizer? Que se as receitas da União aumentarem 30%, por exemplo, em um ano, o Fundo Constitucional do DF não vai mais aumentar 30%. Vai ser a inflação com, no máximo, 2,5%. Um dos deputados do Distrito Federal, a bancada do DF tem apenas 8 parlamentares, ao todo são 513, mostra aí o tamanho do desafio da bancada em defender o Fundo Constitucional. Um dos deputados que fez uma articulação, que também lutou até o fim junto com toda a bancada, foi o deputado Rafael Prudente, do MDB aqui do DF. Vamos ouvir o que ele disse. Infelizmente, depois de mais de 20 anos da Constituição do nosso Fundo Constitucional esse que Brasília é completamente dependente, houve uma inovação no relatório do relator, onde se alterou a base de cálculo. E essa alteração da base de cálculo é muito ruim, nós perdemos recursos. Nós acabamos de ter a votação do nosso destaque, foi uma votação onde nós conseguimos, apenas 8 deputados federais, conseguimos virar 160 votos favoráveis ao Distrito Federal. A luta ainda continua, temos uma outra oportunidade de virar o jogo no Senado Federal, em que a população do Distrito Federal depende do Fundo Constitucional, depende desses recursos, e qualquer recurso a menos que vier vai prejudicar a população não só do Distrito Federal, mas também de todo o entorno. Felizmente, a Câmara dos Deputados demonstrou que não conhece e não reconhece a importância de Brasília e dos seus cidadãos. Então, Yuri, quais serão os próximos passos desse assunto que ainda não está terminado? Pois é, o texto segue para o Senado, a luta vai continuar também no Senado, são 81 senadores, 3 do Distrito Federal. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, já disse que quer uma tramitação rápida desse texto. A maioria dos senadores ele já apoiou o texto aprovado pela Câmara, então a luta vai seguir sendo muito difícil no Senado. O relator na casa deve ser o senador Omar Aziz, que é do PSD, o partido do presidente da casa do Amazonas. E quando a gente pergunta para outros parlamentares sobre o Fundo Constitucional do DF, eles consideram um privilégio ao DF, já que outros estados não têm esses recursos. Lembrando que, segundo os cálculos da Secretaria de Planejamento, o prejuízo com essa mudança de cálculo nos próximos 10 anos pode chegar a 87 bilhões de reais, um dinheiro a menos que pode fazer falta na recomposição salarial do funcionalismo público e também para novos concursos públicos. Sabendo disso, os senadores do Distrito Federal já começaram uma campanha para tentar mudar esse texto, mas em caso de mudança ele volta para a Câmara, para uma nova votação
Então a situação segue muito difícil. O senador que está encabeçando essa negociação neste momento é o senador Exalci Lucas, do PSDB, aqui do Distrito Federal, nessa tentativa de convencer os colegas. Mas sem uma ajuda do governo federal, da bancada governista, sem que o Palácio do Planalto considere importante manter o Fundo Constitucional do DF do jeito que está, sem esse novo cálculo, essa nova forma, vai ser muito difícil que a bancada brasiliense consiga fazer algo, viu, Neila? Tá certo, Yuri. A gente segue acompanhando aqui, com as suas falas a gente consegue compreender melhor tudo isso, que não é muitas vezes familiar para todos nós, mas o DF no ar traz essas pílulas todo dia para a gente se manter atualizado. E a gente também tem o nosso portal de notícias, que é o R7, tá tudo escritinho lá, você consegue se atualizar. É importante a gente saber o que está acontecendo com o nosso Distrito Federal. Tá aí o QR Code apontado para o seu celular apontado para esse QR Code, você vai direto lá para o nosso portal. Obrigada, Yuri. Até daqui a pouco.